Fala pessoal, estão começando aqui nosso 27º episódio. Hoje vai ser legal, hein? Hoje a gente vai poder entender exatamente como funciona essa sinergia entre inteligência artificial e o fator humano, né, na tomada de decisões. A gente tende a coroar a inteligência artificial, né, como a principal revolução tecnológica e tal, e de fato é muito boa, mas a gente vai falar um pouco sobre esses exageros, né, e como o fator humano ele não pode, em hipótese alguma, ser desconsiderado de um processo de gestão humana, gestão esportiva, tá? Tomada de decisões. Então, o fator humano ele é ainda fundamental e creio que vai ser fundamental durante muito tempo ainda, tá bom? E quiçá tomara que siga, né? Vamos aqui falar de Exterminador do Futuro, né? A Skynet, né? De repente a Skynet não pode dominar a humanidade, né? Começar a Terceira Guerra Mundial. Deixa para lá, deixa só para ficção isso aí. Beleza? Vamos lá ver aqui. Ok, deu uma travadinha, mas vamos lá. Beleza. Bom, então, essa revisão sistemática aqui do Vitale de 2026, tá? Fresquinha. Ela mostrou para a gente que, com relação ao campo da inteligência artificial com a tecnologia de coaching personalizado, tá, houveram três conclusões bem interessantes. Então, na questão de desempenho e predição, então, 50% dos estudos presentes aqui nessa revisão sistemática, eles mostram que os modelos de machine learning e deep learning, né, que são em motores da inteligência artificial, eles são eficazes para predizer performance, estimar risco de lesão e avaliar carga de treino. Então, eles são eficazes, mas com que acurácia, né? Então, quando você joga para aplicações e lesões, tá, cerca de 27% dos estudos disseram que os modelos preditivos demonstram a capacidade de antecipar riscos, mas com limitações significativas por haver uma generalização, tá? A falta de individualização e padronização excessiva. E aqui, esse é o ponto que já vamos mostrar para vocês que é aquilo que se deve ter em consciência para que a gente possa usar de maneira eficiente e ética a inteligência artificial, tá? Que é o contexto de análise tática e apoio à decisão, tá? Então, 21% dos estudos mostram esse fator de direcionamento, que é uma área emergente que combina a inteligência artificial generativa com suporte à decisão tática. E estamos nos aproximando aí do nosso final aqui dos 5 minutos, e a gente já falou que vamos apresentar para vocês um sistema chamado BioTarget. Esse sistema vai permitir que vocês façam um cadastro gratuito, todos que estão no grupo, tá? Para poder conhecer a plataforma, para poder se colocar no mercado com nossa consultoria dentro da teleconsultoria, da telesaúde, voltada ao esporte, tá? Vão ter algumas exclusividades e gratuidades, assim, únicas, tá bom? Então, o nosso sistema, chamado BioTarget, ele é um sistema de análise tática e apoio à decisão, beleza? Então, a Iara nos ajuda a tomar decisões com o fator humano, ok? Aqui nós temos aqui mais um estudo que deixa para a gente o seguinte. Então, nós temos aqui, foi bem interessante essa abordagem, porque as chamadas decision trees, né, que são as árvores de decisão, o Dummy e o XGBoost, o que são? O que é isso aqui, pessoal? São sistemas de algoritmos, tá, que a IA utiliza. O Dummy ele é um processo, é um sistema que transforma categorias em números, tá, para que possam ser trabalhados com relação à estatística. E o XGBoost, ele é um sistema de acurácia ou de refinamento estatístico, tá? No contexto de tabulação de dados e tal. Então, você uniu três componentes poderosos da inteligência artificial, tá? E a predição, isso aqui melhorou a predição de risco de lesão, mas a acurácia dos modelos personalizados por amostras sanguíneas individuais atingiu apenas 63%. Então, houve um aumento só de 15% sobre modelos que ignoravam dados individuais, tá bom? Então, aqui você pegou, por exemplo, um pessoal que só avaliou dados gerais, tudo bem? Através desse cluster de ferramentas aqui. E quando você pegou um outro grupo que foi analisar esses dados gerais, mas que se criou uma amostra individualizada, sanguínea, só houve uma melhoria de 15% da acurácia quando você compara com dados gerais. Então, significa o quê? Que mesmo com essa personalização por biomarcadores individuais, a margem de erro permaneceu substancial, beleza? Então, aqui nós já mostramos. Então,
todo esse processo de machine learning, deep learning para IA, né? Quando você pensa em performance, então ela é importante, ela nos ajuda com predição, com avaliação de carga, estimativa de lesão, tá bom? Nós temos também aqui a questão de aplicação em lesões, já mostramos para vocês também que esse risco de predição de lesões, ele também é atendido, mas quando você usa marcadores, de repente, individualizados, a acurácia também não melhora tanto assim, tá? E aqui a chamada análise tática ao apoio de decisão. Então, essa é a área que a gente está realmente entendendo, que é o caminho para trabalhar com IA e trabalhar com telesaúde ou teleconsultoria na área do esporte, ok? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Isso. Então, assim, essa outra revisão sistemática, também de 2026, ela mostrou que a generalização limitada, tá? Que são os fatores limitantes da IA, tá? Então, uma generalização limitada. Então, os modelos, eles acabam trabalhando em cima de dados esportivos de gênero, região específica, mas não se aplica em populações diversas. Então, há uma tendência à estandartização, a medializar, né, ou padronizar todo mundo e não dar tantas distinções com relação a outras características que devem ser consideradas no esporte. A interpretabilidade, tá? Então, muitas vezes há os modelos black box, né, da deep learning, eles sacrificam a transparência por acurácia, tá? O viés algoritmo, então, nós temos aqui também situações que mostram que o treino enviesado ele amplifica desigualdades estruturais, tá? Então, muitas informações relacionadas a treino, elas acabam por trazer vários tipos de viés, né? E isso pode também amplificar essas desigualdades aí estruturais. Falsos negativos, então aqui é bem comum que exista falsa resposta de negatividade perante um risco, tá bom? E esse falso negativo ele pode aumentar o risco de lesões, beleza? E a chamada alucinação da inteligência artificial generativa, tá? Que elas produzem saídas sem fundamentação contextual, tá? Então ela inventa qualquer coisa lá e você, que não tem experiência, vai acreditar. Esse é talvez o pior, tá bom? Mais um estudo aqui de 2026, mostrando que a arte médica, ou por extensão a arte na condução do esporte, tá? Das atividades ligadas ao esporte, isso aqui vai muito além de predições precisas de eficácia de tratamento. Então, inclui um componente, então não é só dado, tá? Não é só dado e a direção do dado com o desfecho provocado pelo treinamento, mas inclui um componente relacional, né? Empatia, inteligência emocional, tá? Então, são características que não pertencem à inteligência artificial. Mais um pouco sobre o enviesamento, ó, então, essa revisão concluiu que essa autonomia do profissional sobre a IA deve ser preservada, como a gente já adiantou lá no início. E a IA sendo exclusivamente como papel assistivo, beleza? E essas decisões em saúde ou no esporte são frequentemente tomadas em circunstâncias emocionalmente carregadas. Então, a IA não tem competência para navegar nesse território. Então, você vê, vamos jogar para futebol, né? Você vai ali na hora da decisão por pênalti, quem vai bater, né? Você junta os 11 jogadores ali, tem muito essa questão do feeling, o cara sentir na hora, o treinador perceber a linguagem corporal. Então, a IA não vai fazer isso aí, tá bom? Riscos de conformidade algorítmica, como que eu falei, né? Então, isso pode haver um incentivo a decisões padronizadas em detrimento ao cuidado verdadeiramente individualizado. É você pegar, como já foi falado, características individuais, negligenciar isso aí em prol de um resultado médio que serve médio para todo mundo, ok? Então, isso para alto rendimento não existe, né, pessoal? Então, beleza. Aqui confirmando, então, que a IA tem um papel assistivo, tranquilo, e o ideal é que toda decisão de cunho clínico, de cunho tático ou esportivo tem que ser feita pelo profissional, amparado, né, pela IA, e tomar cuidado com essas questões de não estandartizar as individualidades, tudo bem? Então, a IA informa, o humano contextualiza, acolhe e decide. Beleza. Então, aqui, mais uma revisão, ela mostrou para a gente, ela comparou diretamente programas gerados por IA com programas de treinamento, tá? Desenhados por humanos. Olha que interessante. Então, dentro dos apontamentos, programas gerados pela IA, ela se alinha com princípios gerais de treino, tá bom? Mas carecem de especificidade, de progressão e adaptabilidade. Até porque isso você precisa avaliar
de microciclo em microciclo, de caso a caso, de individualidade por individualidade. O indivíduo aqui ele tem fora do treino, ele dorme, ele come, ele se relaciona. Então não dá para reduzir só a conceitos gerais ou basais de treino, tá bom? Em comparações diretas, os programas gerados por IA foram menos eficazes, pessoal, e em melhor resistência cardiovascular e força de membros inferiores em comparação com programas humanos. Então, pegaram pessoas aqui onde a IA desenvolveu programas de treinamento para resistência cardiovascular, endurance, tá bom? E outros, força para membros inferiores. Então, um programa pela IA, um programa por seres humanos. Obviamente, dos seres humanos, ele foi melhor assimilado e gerou resultados melhores. Mesmo planos refinados de IA, pessoal, tá? Que são planos bem granulados, apresentam lacunas críticas em avaliação de saúde pré-participação. Isso aqui é muito importante porque no contexto de saúde de exames pré-participação, isso faz com que você acabe fazendo uma triagem de que atleta está apto e que não está apto a praticar a modalidade. Então, a IAS, ela tende a generalizar isso aí. Então, vamos generalizar um comportamento de risco cardiovascular. Não dá para você levar isso, por exemplo, para participação, tá? Então, assim, progressão de frequência, porque isso aqui pode sofrer interferência de fadiga, dores, tá bom? Então, são coisas que nem sempre são previstas. Treino de habilidades psicológicas envolve aspectos intrínsecos à psique de cada pessoa. Quando eu falo habilidade, habilidade é intangível, né? Então, habilidade é um conjunto de características que sofrem interferência multifatorial. Tá? Então, não dá para você simular só com IA. E aquisição de habilidades motoras, beleza? Aí, lógico, essas habilidades motoras também tem. A gente fala muito em inteligência cinética, né? Temos aí o nosso Neymar Júnior, que é um espetacular, inteligente, cinético, beleza? Então é um cara que, vamos falar assim, é imprevisível, tá bom? Então a maneira com que ele se coloca, a maneira que ele toma decisões em espaço curto de tempo sob pressão, tá? Isso acaba sendo uma coisa muito particular dele, beleza? E a qualidade dos planos depende criticamente da granularidade do input, ou seja, você criar detalhamento, hoje tem a questão do prompt, né? Então, quanto mais você criar um prompt assertivo com informações, melhor vai ser o desfecho de qualidade daquilo que você pediu para a IA fazer, tá bom? Mas mesmo assim, com inputs bem detalhados, ainda não há nada que evidencie que essa granularidade do input ela seja superior ao julgamento do treinador, do profissional experiente. Tá bom? Então, ali, os programas gerados pela IA, eles ainda são falhos, né? Então, falta especificidade, falta progressão, falta adaptabilidade, beleza? Mostramos aqui também que há uma ineficiência, né? Quando você compara programas feitos pela IA totalmente, quando é feito por seres humanos, não só feito como a questão de acompanhamento também, e a questão também, né, pessoal, de efetividade dos desfechos, né? Então, quando você tem mesmo que haja granularidade, quando você tem um profissional com expertise, a expertise ela é muito superior ainda à granularidade relacionada a um desfecho de um contexto que você produziu na IA, tá bom? Então, então a IA ela se alinha com princípios gerais, o humano entrega especificidade, progressão, adaptabilidade individualizada. Então, aqui você aglutina os dados, organiza esses dados, para que o humano experiente e competente ele faça as análises necessárias para ter especificidade, para ter progressão, para ter adaptabilidade individualizada. E esse é o profissional que cada vez mais vai estar ligado à longevidade funcional. Seremos os hackeadores, né? Os biohackeadores de pessoas com alta capacidade, com alta performance, que querem viver mais, querem viver melhor e não querem perder tempo em trânsito, não querem perder tempo em São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, 3 horas para ir até um consultório e voltar. A tendência cada vez mais é ficar em casa, não sofrer estresse em trânsito, tá bom? Valorizar o tempo de descanso, valorizar o tempo de treino, beleza? Correr menos risco, porque trânsito é risco, é estresse, tá? Então a tendência é que a pessoa fique em casa, fique no ambiente de treino dela, ela faça tudo pela internet, só em situações muito assim, explícitas ou perigosas, onde essa integração entre fator humano e IA, elas entendem que o indivíduo, pela leitura que foi feita no biohacking dele, ele precisa
comparecer presencialmente, aí tudo bem. Então, esse binômio humano, inteligência humana e inteligência artificial, vai também definir os momentos em que a pessoa precisa, sim, estar no acompanhamento presencial, tá? Mas sempre que for evitável, por isso que a prevenção ela está entrando muito forte, são sistemas que fazem predição e prevenção para que a pessoa não tenha necessidade. Então, é preservar a qualidade do tempo dela, dedicado ao trabalho, ao treino, à recuperação, e parar com essa coisa de ir para casa. Outra tendência muito forte é que as pessoas montem as suas próprias estações de recovery no ambiente domiciliar, sob a coordenação de um profissional devidamente credenciado e capacitado. Tá? Então, mas isso vai demorar. Tá bom, né? Sempre tem sempre tem os inovadores, sempre tem aqueles que estão na vanguarda, aqueles que vão reagir, tá? Então, atenção para isso, tá, pessoal? É bem importante. Beleza. Então, a integração de sistemas de suporte à decisão, baseados em fluxos de inteligência artificial e trabalhos táticos, MES, levanta preocupações sobre responsabilidade. Aqui é uma coisa importante, né? Então, se der alguma merda, de quem é a culpa? Tá? Ou daqui a pouco você entra num processo de anular a inteligência natural pela facilidade da inteligência artificial. Você vai atrofiar seu cérebro aí, vai derreter, né? Então tem que tomar cuidado com esse excesso. Tá? Então, quando recomendações algorítmicas ela entra em conflito com o julgamento do especialista, a responsabilidade pelos resultados da decisão torna-se ambígua. Quer dizer, qualquer um pode ter a responsabilidade, tá? Principalmente quando envolve contexto de risco. Beleza? Tá, então o cara volta ou não volta? Dá para jogar ou não dá para jogar? Quem vai dar a resposta? É IA? É o profissional? São os dois? Mas juridicamente ainda não tem como você. Acho que ainda não tem, né? Posso estar falando uma bobagem. A coisa está tão rápida, mas não tem hoje como você processar uma IA, tá? Então quem vai pagar o pato é o profissional, o fator humano. E aqui, mais 5 domínios onde o fator humano permanece soberano. Ó. Então, em contextualização tácita. O treinador experiente, ele integra variáveis não quantificáveis, histórico psicossocial do atleta, tá? Tudo aquilo que fazer o background do atleta, tá? Através de entrevista, é muito difícil a IA ter uma capacidade de fazer uma leitura disso. A linguagem corporal percebida, tá? Por órgãos dos sentidos, visual, auditivo, olfativo, enfim, tá? Isso não dá para a IA fazer. Momento da vida pessoal também interfere, tá? Então, isso não tem como a IA viver com a pessoa, tá? Intuição clínico-esportiva, capacidade de reconhecer padrões sutis de fadiga, desmotivação, risco iminente, e que ainda não se manifestaram em números, tá? Então, tem um filme legal pra caramba, né, com o Brad Pitt, chama O Homem que Mudou o Jogo. É muito legal ali, porque lá na década de 80, ali no beisebol, nos Estados Unidos, eles já foram um dos pioneiros em trabalhar com análise de dados. Então, o cara trabalhava com estatística, e conseguia usar esses dados para, junto com a sensibilidade, a expertise dele, tomar as decisões. E quem não assistiu, vale muito a pena, que ilustra bem o que nós estamos conversando aqui. Beleza? Decisão de alta pressão, aqui o return to play. Beleza? E aí, estamos perdendo 2-0, 2-1, prorrogação. O atleta que está voltando de lesão, volta, não volta, joga, não joga, como é que faz? O IA, e aí, o que você fala? Né? Não, não tem IA aí, né? É fator humano, totalmente. Tranquilo? É, Relação empática. O vínculo atleta, treinador profissional. É insubstituível. Não tem como a IA triangular um relacionamento, tá? Entre partes. Entende? Nem a natureza diz, confiança, adesão, impossível. Responsabilidade ética e legal. Então, como eu falei antes, a responsabilidade sempre vai ser do profissional e não do algoritmo. Então, aqui já o resuminho, né? Contextualização tácita, a IA não consegue substituir fator humano, responsabilidade ética e legal também não, tá? O contexto de relação empática também não, decisão de alta pressão também não, e o contexto clínico esportivo também, os padrões, né, de percepção de alterações, não dá para a IA fazer ainda. Então, nesses 5 domínios, o fator humano é insubstituível. A IA só ajuda a processar e informar, mas é o humano que decide. Mais uma revisão aqui. Então, assim, nesse caso aqui, o shared decision making, é tomar decisão compartilhada. Então, o que é importante? A IA como co-decisor, como um fator assistivo. Então, ela gera as recomendações baseadas em dados, mas não decide. Valores e preferências do atleta. A decisão final reflete o objetivo do atleta, não apenas aos dados, tá bom? Transparência e explicabilidade.
profissional deve entender porque a recomendou X, Y ou Z, tá? Inclusive aquela questão de alucinação, tá? Então, quem não tem o hábito de mexer com IA ainda, é sempre importante, ou no prompt, já criar um bloqueio para essa alucinação, ou depois, se você não tem experiência, se você colocar uma informação lá que você não tem muita expertise, ou que não tem expertise, nunca confie. Vá, faça uma segunda, terceira pesquisa para confirmar a veracidade disso. Preservação da autonomia, então o treinador médico ele tem uma autoridade para anular qualquer recomendação, então ele tem esse fator de veto, tanto de decisão quanto de veto, nunca a inteligência artificial. E empatia com o diferencial humano, então a IA informa, o humano acolhe, contextualiza e decide. Então ela é um auxiliar, tá, de tomada de decisão. Eu falei na aula passada sobre a adição esportiva, né? Então, o indivíduo que ele é viciado, ele é performático e ele é viciado, acaba se viciando em esporte. Então, esse perfeccionismo e a compulsão por exercício, ela reforça que esse perfil psicológico individual, tá? Até com o histórico de burnout, é determinante para tomar decisões de carga e periodização. Esse perfil não é capturado adequadamente por modelos genéricos. Então, muito complicado isso aí, porque essas pessoas, muitas vezes aprenderam isso como valor, né? Elas não conseguem entender que isso é relativo, esse perfeccionismo, essa compulsividade, ela não pode ser vista como só fator positivo, tá? Então, a IA ela não tem essa capacidade de intuir ou de ler nas entrelinhas, beleza? Então, tomar bastante cuidado, até porque esse público é o público que mais cresce hoje na prática de atividade física semiprofissional e é um público que cada vez mais está procurando esse tipo de assistência. Então, o cara não tem só um Aura Ring mais, ele não tem só um Elite HRV, ele não tem só uma plataforma WUP, ele não tem, tá? Então, eles têm, são excelentes, mas não é só isso. Então, essa história de eu ter um sensor e um software abrindo mão do profissional, é aquilo que eu falei, você está lidando com, em média, 50% de falta de assertividade, tá bom? Em tomada de decisão. Só uma coisa que é importante, quando eu falo tomada de decisão, trago um pouco para o meu contexto, porque eu, como fisioterapeuta esportivo e fisiologista do exercício, especializado, pós-graduado nisso, o que que acaba acontecendo? O profissional hoje que está por trás desse tipo de serviço quase sempre vai ter esse perfil. É um profissional muitas vezes ligado à saúde, tá bom? Muitos com experiência esportiva pregressa, tá? Com expertise também em trabalhar com atleta, ok? E que usam esses sensores ou esses questionários para montar um cluster, para montar um cluster de captação de dados e interpretar esses dados, dando os direcionamentos. Então, hoje, por exemplo, quem vai falar, quando eu falo de fadiga, eu não falo de fadiga só, eu falo de sono, eu trago as estandartizações de sono, eu falo sobre ciclo menstrual, diferente como mulher no ciclo menstrual e fora do ciclo menstrual, eu trago questões ligadas, por exemplo, à fração de carboidrato, proteína, eletrólito por peso por dia, pré-treino, intratreino, pós-treino. E também não adianta achar que isso é orientação nutricional, tá? Não é dieta, tá? É fator intrínseco à fisiologia, à performance e recuperação, então é cenário do fisiologista, beleza? Questão também de gestão de carga, ok. Questão também de recovery, questão também de que modalidade que eu uso, é melhor o gelo, é melhor agora o calor, é melhor a sauna, é melhor a exposição à luz vermelha, sabe? É uma bota de compressão, o que usar, em que contexto. Então, isso, a inteligência artificial jamais vai poder fazer tudo isso, ainda mais de uma maneira assertiva, tá bom, pessoal? Então, assim, essa tomada de decisão personalizada no esporte tem que ser o seu processo hierárquico e colaborativo. Então, resumindo, tá? A IA e os dados fornecem uma camada objetiva, então é muito legal porque ela ajuda muito a captar, o input, né, de dados é muito legal porque ela faz esse input, ela trabalha esses dados, organiza e dá para você uma malha de interpretação que te permite rapidamente entender que decisão tomar, tá bom? Então, toda questão ligada a padrões, risco, referências populacionais, tendências, ela faz muito bem. Fator humano, então, treinador, médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, tá? Qualquer um que tiver aqui nessa área ligada ao esporte, fornece a camada subjetiva. Então, aí ele vai pegar esses dados aqui, criar contexto, vai considerar aqui na tomada de decisão a empatia com o atleta, com a equipe multidisciplinar, vai usar a intuição, que é baseada em conhecimento e expertise, responsabilidade. Então, aqui é um outro fator.
parecer competente, qualquer um parece. Basta ser bem treinado para se comunicar no Instagram, tá? Mas é na hora da tomada de decisão, é na pressão que uma pessoa que é um profissional nota 5 com embrulho nota 10 é aí que você vai pagar o preço, né? De entender que o profissional competente é que tem um Instagram bombando, tá? Não quer dizer que também não seja, beleza? Mas essa questão de viciar em linguagem de Instagram, tá? Inclusive em reconhecimento de competências, é muito grave isso aí, tá? É muito grave você não ter um autocuidado em fazer pesquisa sobre os profissionais, em vê-los falando, entender a competência de cada um, tá? Então não é só olhar o Instagram, tá bom, pessoal? O atleta fornece uma camada volitiva, então ele tem preferência, tá? Então metas, valores, preferência, tem que ser respeitado. Isso é um fator também que não tem como você padronizar, é de pessoa para pessoa. A decisão final sempre é humana, mas compartilhada, nunca delegada só ao algoritmo, tá bom? Então, aqui, a camada objetiva, então temos aqui todos a aglutinação input e aglutinação de dados, a camada um pouco mais superficial, que é o fator humano, que aqui contextualiza, sensibiliza, intui, direciona, tá bom? E aqui, como o atleta percebe, o que, que ele prefere, tá? E aqui o resultado, lá na ponta do aspecto hierárquico, o resultado. Então, quanto mais você conseguir trabalhar o equilíbrio e a hierarquia disso, melhor tende a ser o seu resultado. Tá? Então, conclusão. Então, várias evidências ligadas às revisões sistemáticas pesadas são inequívocas, tá? Então, assim, a IA generativa e o modelo preditivo são ferramentas promissoras, sim, isso não se discute, mas ainda complementares e creio que por muito tempo complementares, tá bom? A substituição do julgamento humano por algoritmos de esporte de elite não é apenas prematura, é clinicamente e eticamente contraindicado, tá bom? Então, guarde, clinicamente e eticamente contraindicado. Na FIFA, futebol. Então, a IA no futebol, ela é uma ferramenta também de suporte de decisão, nunca um substituto. Aqui as plataformas de gestão de carga, né, que são sistemas de IA, geram dados, mas a periodização é decidida pelo preparador físico. Tá? Um exemplo, tá? O X-Goals aqui, o Expected Goals, né? Ele calcula a probabilidade de situações de jogadas que podem culminar em gol, mas é o treinador quem faz a substituição, quem faz o ajuste técnico e tático, tudo bem? O modelo preditivo ele alerta para risco de lesões, mas é o médico que libera ou não o atleta para o jogo, tá? O médico e a fisioterapia. Tranquilo? E aqui um resumão para a gente. Então, de todo domínio que pode ser avaliado no futebol, então, plataforma de gestão de carga, inteligência artificial aplicada à predição de lesão, é, ferramentas para análise tático-técnicas, scout, tá? De tomar decisão em tempo real, pesquisa médica, beleza? Questionários, tá? Inventários e questionários de bem-estar, viagens, calendário, fuso horário, etc. Então, são todos os domínios que são principalmente utilizados hoje no futebol profissional. Então, aqui mostra para vocês um pouquinho o que, que a IA está fazendo, tá? A limitação, mas o mais importante aqui é quem decide, tá? Veja só, sempre aqui, ó, comissão técnica, médico, na gestão da carga. IA não é soberano. Predição de lesões, médico e fisioterapeuta, mas a IA não. Análise tático-técnica, treinador e analista. A IA não. Scout, tá? Diretor desportivo, beleza? Não IA. Decisão em tempo real, treinador, não IA. Pesquisa médica, Comitê Médico da FIFA, não IA. Tá? Questionários e inventários ligados a bem-estar, performance e tal. Psicólogo preparador, não, nunca IA. E por último, as viagens e o calendário, gestor de performance e não a IA. E aqui o gestor de performance, pessoal, também pode ser a denominação desse profissional que vai trabalhar na internet com telesaúde, telemonitoramento, teleconsulta ligada ao esporte, à fisiologia do exercício, tá? E muitas vezes é esse profissional que é selecionado para acompanhar um atleta, tá? Como eu tenho aqui para vocês, já trouxe dois colegas aqui. Lembrando que amanhã tem o quarto resenhão da Copa, tá? A gente vai ter também dois convidados muito legais aí, inclusive um técnico de futebol, amigo, né? E outro pesquisador também, amigo, na área de fisiologia do exercício e um entusiasta do futebol. Vai ser bem legal. E tanto o Will, que esteve comigo semana passada, quanto o Thiago, na semana retrasada, são gestores, tá? São assessores de performance e acompanham atletas mundo afora.
Ok, pessoal? E em breve podemos ter novidade, tá? Então, a gente está pensando aqui em criar um curso de capacitação para esses gestores de performance, tá bom? Então, acompanhe a gente aí, que isso deve sair do forno em breve. Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí. A gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então até mais, até o próximo episódio. Um abraço.